Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na 19ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o meu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais ou menos 2 ou 3 pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiseres pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que interessante, o Evangelho de hoje, ele faz um apelo de verdade sobre a nossa postura em resolver alguma coisa ou questões mais difíceis. Se o irmão pecar contra ti, vá corrigi-lo, vá exortá-lo com caridade em particular. O maior exercício da caridade está exatamente nessa ação, em particular. Porque se é em particular, não há constrangimento nem humilhação. Não há constrangimento de quem exorta, de quem é exortado, e não há humilhação de quem está sendo exortado. Então, aqui está o ponto mais importante para a cura de qualquer situação ou de qualquer pessoa, né? A caridade, a fraternidade, fazer tudo com consciência, lembrar que aquela pessoa que está sendo exortada, que errou, nem sempre, na maioria das vezes, errou querendo errar. Isso eu digo, na maioria das vezes, ela pode ter sido influenciada por outras pessoas que são do mal, e digamos assim, que têm a intenção de prejudicar o outro. E cada situação é uma situação e nós precisamos do Espírito Santo de Deus para trazer à luz a esta ou aquela situação. Então, o ponto mais importante aqui é esse exortar. E o texto vai dizer, se teu irmão não te ouvir, ou melhor diz, se ele te ouviu, tu ganhaste o teu irmão. Tu ganhaste o teu irmão. Ganhou a confiança dele, ganhou a graça dele estar sempre na tua presença, porque sabe que você é uma pessoa de uma caridade infinita. Por outro lado, se ele não se converter, aí é que está aqui a questão muito interessante, né? Olha o cuidado de Deus, olha o carinho de Deus, olha a orientação de Deus. Se ele não mudar a postura, chama 2 ou 3 pessoas, conta a situação e vão com ela no espírito de oração, no espírito de trazer aquela alma de volta para o caminho que leva a Deus. Se ela não ouvir 2 ou 3 pessoas, vá à igreja, leva à igreja. E se não ouvir a igreja,
ou seja, tratada como pagã, seja tratada como pagã. Então houve aqui uma dinâmica. Primeiro, chamar no segredo do nosso coração, ou seja, chamar particular. Depois, chamar 2 ou 3 pessoas para testemunharem que você foi exortar na caridade. E a terceira é o padre. Porém, nós fazemos tudo o contrário. Muitas vezes levamos ao nosso padre coisas ou situações que antes de levar ao padre não conseguimos, não tentamos resolver. Não tentamos resolver. Agimos de forma muito. E ao contrário, levamos para o padre muitas vezes com o objetivo de fazer com que o padre se revolte contra aquela pessoa, contaminando o coração do sacerdote. E aqui está um grande mal. Talvez o mal que a pessoa tenha feito não é maior do que o mal que você está fazendo com a igreja, quando leva uma situação sem antes buscar a reconciliação. Então, hoje a palavra de Deus está nos levando a uma reflexão bela de uma postura e que queremos, de fato, vivenciar na nossa vida, na nossa história cristã. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de sermos fiéis à orientação de nosso Senhor, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a graça de uma casa para cuidar de sacerdotes. Que seja a vontade do nosso Senhor. Que Maria nos dê essa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.